Tudo o que você precisa saber antes de fazer o laser na retina. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitrio, sua fonte mais confiável de informações sobre a retina. Hoje nós vamos falar sobre um procedimento muito comum que é a fotocoagulação a laser na retina, esclarecendo uma série de dúvidas dos nossos seguidores aqui do canal e também dos nossos pacientes. Então preste muita atenção porque eu vou falar 5 coisas que você precisa saber antes de fazer a fotocoagulação a laser para levar o tratamento da melhor forma possível. Lembrando que a fotocoagulação a laser é um laser que nós utilizamos para tratar a retina e pode ser usado para mais de uma doença, como por exemplo a retinopatia diabética, que é aquele problema que afeta os olhos das pessoas que têm diabetes. Pode ser utilizado também para tratar alguma degeneração periférica da retina, algum rasgo na retina, às vezes até algum descolamento de retina que não seja muito grande pode ser tratado com a fotocoagulação a laser, porque o laser é uma luzinha que nós vamos utilizar através de um aparelho que é uma espécie de lâmpada de fenda, onde o paciente encosta o queixo e a testa, e lá o facho de luz nós vamos mirando e causando disparos na retina, que aumenta um pouquinho a temperatura, causa como se fosse uma micro queimadurinha lá no fundo que causa uma cicatrização na retina e que é importante principalmente nestes casos onde existe um rasgo, para que o rasgo não acabe descolando a retina. É como se nós fôssemos vedar a área ao redor onde a retina está rasgada para que não ocorra o descolamento de retina. Então algumas situações, por exemplo, você percebeu de uma hora para outra moscas volantes, marque uma consulta com o oftalmologista, porque às vezes o surgimento abrupto de moscas volantes pode ser o início de um descolamento de retina. E aí, se é esperado muito tempo, além de poder realmente comprometer a visão, pode ser necessária uma cirurgia mais invasiva. Quando nós pegamos estes casos logo no início, e agora até teve um caso sobre o qual eu fiz um vídeo, um paciente que levou uma bolada do beach tênis, teve um rasgo grande na retina, veio logo no dia seguinte, de manhã nós fizemos o laser e conseguimos salvar a visão evitando um descolamento de retina. Então tenha muita atenção aos seus sintomas. É claro, se for indicado laser, converse direitinho com o seu médico, porque ele é a fonte principal das informações, é nele que você deve confiar e ouvir quais são as recomendações para o seu caso. Afinal de contas, nós falamos aqui no canal de uma forma genérica, explicando para uma série de situações, mas não tem como saber exatamente qual é a situação de cada paciente. E há situações, por exemplo, onde uma retinopatia diabética proliferativa não tão grave vai ter um tipo de pós-operatório e um paciente que está com a retina já descolando vai ser um comportamento completamente diferente após o laser. Mas então, em primeiro lugar, eu vou falar sobre como é a anestesia da fotocoagulação a laser. O laser é um procedimento ambulatorial feito no consultório, geralmente, ou em alguma clínica, onde são pingadas gotinhas tanto para dilatar a pupila quanto para anestesiar. Ou seja, não é feita uma grande anestesia, são pingadas apenas gotinhas de anestésico. Inclusive, o próximo assunto é a dor durante o laser, porque estas gotinhas de anestésico não anestesiam a retina, não anestesiam lá atrás da retina. Às vezes passam ali nervinhos, tem a coroide, que é uma área mais sensível. Então, a anestesia é feita apenas para nós podermos encostar a lente pela qual nós vamos examinar a retina durante o laser, que é uma lente que fica encostada no olho, e aí para que este contato não cause desconforto, nós vamos utilizar as gotinhas de anestésico. Assunto número 2, dor durante o laser. A dor durante a fotocoagulação a laser é um tema extremamente polêmico, porque é muito relativo. Existem pacientes que não sentem absolutamente nada de dor, existem pacientes que referem dor extrema, inclusive passando mal durante a fotocoagulação a laser. Às vezes nem é a dor que está atrapalhando, mas é o desconforto daquela luz ali que é muito forte, realmente ofusca a visão. Alguns pacientes ficam tão nervosos, tão preocupados durante o laser. Eu já vi paciente até desmaiar durante a fotocoagulação a laser, não por causa de dor extrema, mas por causa do reflexo vagal, que é uma reação do organismo quando a pessoa está muito preocupada, muito ansiosa. Inclusive, algumas pessoas, quando vão coletar exame de sangue, têm esse tipo de reação, acabam passando mal, desmaiando. Mas em relação à dor, realmente é muito difícil prever. O ideal é que você vá fazer o laser da forma mais tranquila possível, sem se preocupar,
porque a própria tensão ali pode causar uma experiência que não é agradável, e algumas pessoas realmente fazem o laser como se não fosse nada, sem nenhum incômodo. Então, vá de forma otimista, tentando levar o procedimento da melhor forma possível. Inclusive, nós temos um vídeo muito interessante aqui no canal que discute formas de analgesia, ou seja, remédios que podem ser tentados para reduzir a dor durante o procedimento, mas os estudos que nós revisamos mostraram que a utilização de algumas medicações, se eu não me engano, de pirona, anti-inflamatórios, talvez até a pregabalina antes do laser, não causa uma redução significativa dos sintomas. Então isso até pode ser conversado com o médico e ser optado por fazer aquele tratamento se indicado pelo médico que mais se encaixa à necessidade do paciente. Uma coisa muito importante também, que é o terceiro assunto que eu vou tratar aqui, é como é que é a sensação logo após a realização do laser. E isso pode assustar alguns pacientes, porque o laser é uma luz realmente muito forte. É como se você ficasse olhando ali para um holofote, não apenas a luz da lâmpada de fenda, mas o próprio disparo do laser. É uma luz muito forte que causa um ofuscamento absurdo. Então, na hora em que o médico termina o laser, você vai estar sem enxergar praticamente nada, com a visão totalmente escura. E isso não quer dizer que você está com algum problema, pelo contrário, é totalmente esperado, porque devido àquela luz forte, o olho fica muito ofuscado e alguns minutinhos você vai ficar sem enxergar praticamente nada. Logo depois isto vai passando, a visão vai voltando meio cor-de-rosa e logo após vai ficar normal. Lembrando também que a pupila fica dilatada há algum tempo, então apesar da luminosidade voltar ao normal em poucos minutos, para que a visão volte ao normal, é necessário esperar a pupila voltar também ao normal. O quarto assunto, então, é a necessidade de repouso. Isso é muito relativo, como eu falei antes. Pacientes que têm casos muito leves, como por exemplo uma degeneração periférica da retina ou então uma retinopatia diabética que não está com risco de sangrar, podem levar uma vida normal logo após a realização do laser, não é necessário repouso. Já casos mais graves de rupturas agudas da retina, principalmente quando já existe o início de um descolamento de retina, é necessário fazer o máximo possível de repouso para que aquele rasgo, aquela retina que está querendo descolar não fique chacoalhando e não aumente o descolamento, principalmente porque o laser leva pelo menos 3 dias para começar a fazer efeito. Então, no início você vai estar na mesma situação que estava antes, a retina pode vir a descolar, inclusive após a realização do laser, e é necessário, conforme a orientação do seu médico, obedecer a um certo repouso. Claro que casos mais graves, às vezes nós orientamos um repouso quase absoluto, tentando descansar o máximo possível, e conforme o laser for cicatrizando, se der um bom resultado, as atividades vão sendo retomadas. Lembrando que o laser não é 100% efetivo, mas o laser em situações de rupturas de retina reduz em 90% o risco de desenvolver um descolamento de retina. Então é sim um tratamento muito importante. Quinta coisa que todo mundo pergunta, como é que é a vida após o laser? É muito difícil de dizer também de uma forma genérica, depende de cada caso. Se a pessoa estiver 100% recuperada, pode levar uma vida normal, cuidando com algumas situações como, por exemplo, pancadas em relação ao olho, traumatismos como bolada, chute, então cuidado na hora do futebol, do tênis, do beach tênis. Cuidado, evite, se possível, artes marciais, boxe, muay thai. Já vi paciente levar chute no olho e ter descolamento de retina. Existem casos de boxeadores até famosos que tiveram descolamento de retina e inclusive de jogadores de futebol muito famosos que também tiveram descolamento de retina. E agora eu vou fazer um comentário extra muito importante, que é o seguinte: se você fez o laser, estava ali com as mosquinhas volantes, não espere que o laser elimine as moscas volantes. Afinal de contas, as moscas volantes geralmente surgem, é detectado um problema na retina e o laser é feito para tratar a retina, ou seja, evitar que ocorra um descolamento de retina. Mas o laser não vai eliminar o sintoma das moscas volantes. Então, se surgiram moscas volantes, você fez o laser, acompanhe direitinho com o médico. É claro que você não deve esperar piora também, se a visão ficar manchada, se começar a aparecer, por exemplo, uma cortina preta fechando ou aumentarem as moscas volantes, comunique a equipe, faça uma revisão, mas não espere o desaparecimento ou a redução das moscas volantes após o laser, porque não é este o objetivo. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitro.